Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Isso é certo. Deus está aqui. Deus está em ti. Deus está em nós, né? Nós temos provado a presença dele em nossas vidas todos os dias. E é muito bom estarmos reunidos, né? Mais uma vez, em comunhão, mesmo não estando juntos aqui presentes, mas estamos em comunhão no mesmo Espírito para adorarmos ao Senhor e cultuarmos a Ele nesta noite. Hoje nós vamos ouvir falar sobre Jeová Shammah, que significa o Deus, né, que está presente. É um Deus que está aqui, não é? Ele é um Deus real, Ele é vivo, né? Ele está presente nas nossas vidas e quando nós precisamos, Sua presença é real em nós. E eu convido você a realmente, como quero dizer, ter consciência dessa presença nesse momento. De que você está na presença de Deus, que Ele é presente na sua vida, que Ele é real, que Ele está te ouvindo, que Ele está com os olhos sobre você neste momento para receber o seu culto. Então fale com Ele. Pai de amor, Tu és maravilhoso, ó Deus, e sabemos que és real, que a Sua presença é real em nossas vidas, que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. Jeová Shammah, o Senhor é presente, o Senhor está aqui. Nós cremos nisso, ó Deus, por isso estamos na Sua presença, para Te adorar nesta noite, para invocar o Teu nome, para cantar louvores a Ti, ó Deus, para realmente expressar e dedicar a Ti, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso amor, reconhecendo tudo que és, ó Deus, tudo que fazes por nós, ó Deus, o nosso desejo é Te exaltar. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o socorro bem presente, és o nosso refúgio e fortaleza, és a nossa segurança e podemos, ó Deus, estar realmente em paz, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós todo o tempo. Muito obrigado, Deus. Toca em cada vida, Senhor, nesta noite, em cada coração, alcança cada um com, ó Deus, o Seu amor, ó Deus, o Teu toque de cura, de libertação, ó Deus, e que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, trazendo algo novo para as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se
o Senhor Jeová. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Aleluias, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é Jeová Chamar. O Senhor está aqui. O Senhor se move entre nós. O Senhor vem, ao nosso encontro, vem de encontro às nossas necessidades, restaurando vidas, sarando enfermidades, transformando corações, tocando os corações, quebrando as prisões. Ele é real. Caminho em meio ao deserto. Deus de milagres, de promessas. Exalte a Ele nesta noite e creia que Ele está aí com você. Está conosco sempre e vai abençoar a sua vida nesta noite de uma maneira sobrenatural em nome de Jesus. Estás aqui, eu sinto sua presença, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando a sua graça. Adoro a ti, adoro a ti. Ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando seus milagres.
restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Tu és, Senhor, o nosso Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, Deus que sara as enfermidades, Deus que liberta os oprimidos, Deus que quebra as cadeias do inferno, Deus que quebra as cadeias do vício, Deus que quebra as cadeias das drogas, o Deus que liberta, o Deus que faz livre os cativos, o Deus que traz paz aos quebrantados, o Deus que enxuga as nossas lágrimas. O Senhor prometeu estar conosco sempre. Na hora da angústia, sabemos que o Senhor está ali conosco, enxugando as nossas lágrimas, recolhendo as nossas orações. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus real. É real a Sua presença em nossas vidas, é real, Senhor, Suas promessas em nossas vidas. Ó Deus, dia a dia podemos contar com o Senhor e podemos, ó Deus, ver os Teus milagres acontecendo em nós, Senhor. Estarmos aqui é um milagre. Ó Deus, estarmos vivos é um milagre do Senhor. Sermos Teus é um milagre. O maior milagre que um homem pode receber, nós já recebemos, ó Deus, em Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou, ó Pai. Porque o Senhor nos amou. Louvamos a Ti, Senhor, crendo que o Senhor nunca nos deixa. O Senhor é presente, o Senhor é conosco, o Senhor é fiel. Aleluias. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Não há outro, aleluias. Glórias a Ele para sempre.
Graça e paz, queridos e amados irmãos que estão ao alcance da nossa transmissão nessa quarta-feira, já 16 de setembro de 2020. Pela graça de Deus, temos chegado até aqui, Deus tem nos dado vitória, e uma das razões pelas quais nós permanecemos de fé é por causa da presença de Deus nas nossas vidas. Como vamos estudar hoje, Jeová Chamar, o Senhor está presente, o Senhor está aqui, né, ou ali, como diz no original. Nessas últimas semanas, nas quartas-feiras, temos estudado sobre os nomes de Deus no original, quando de uma manifestação de Deus suprindo e provendo algum evento para o povo de Israel, e então alguém usava uma expressão dessa, que Deus é aquilo, né, o Deus faz aquilo, e essa expressão se torna uma revelação do caráter e da essência de Deus para abençoar os seus filhos. E hoje nós vamos falar sobre Jeová Chamar, o Senhor está ali, que está baseado em Ezequiel 48, 35. Mas a leitura bíblica nós vamos usar Mateus 28, 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, já por esse texto de abertura, Jeová Chamar está presente nas nossas vidas. Jesus prometeu estar conosco em todo o tempo. Vamos orar? Querido Pai, nós te damos graças, porque Tu és onisciente, Tu és onipresente, e o Senhor é um Deus abençoador. Não há nada que esteja longe, distante ou escape do Teu poder, do Teu amor e da Sua graça. Somos felizes por Te conhecer como o Deus presente, o Deus que está sempre aqui, está sempre ali com o Teu povo, de maneira que a nossa vida é enriquecida por essa bênção, por essa presença. Obrigado, Espírito Santo, por tornar isso real na experiência de cada um dos filhos de Deus. Nessa noite, ao ministrarmos a palavra, pedimos a unção de sabedoria e de graça do Senhor para sermos abençoados, edificados como igreja, como corpo de Cristo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jeová Chamar, o Senhor está presente, o Senhor está ali. Ezequiel 48, 35, quando ele fechando o livro, e ele fala da revelação, né, do território sagrado. Isso tem a ver com o futuro, como nós temos visto também nos domingos, falando sobre a glória de Deus e o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. No verso 35, ele estava descrevendo, né, algo semelhante a isso, dizendo: a distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros, e daquele dia em diante o nome da cidade será O Senhor está ali, ou Jeová Chamar. A manifestação da presença de Deus é vista até com muito ceticismo por parte de muitas pessoas, né? Alguns filósofos até decretaram a morte de Deus, ou que ele se tornava obsoleto, não tão mais necessário, porque a ciência, o iluminismo, né, a razão tomaria conta, tomaria esse lugar e resolveria os problemas. No entanto, Deus continua manifestando a sua presença na igreja, nas nossas vidas, e nós cremos, nós desfrutamos disso e nós louvamos ao Senhor por Ele se revelar, né, através de Jesus, como Jeová Chamar, o Deus sempre presente, o Deus que está aqui. O filósofo e escritor e ensaísta, conhecido por Voltaire, nasceu em 1694 e faleceu em 1778. Como eu disse, um escritor, ensaísta, ele era deísta,
Deísta é um conceito de que Deus existe, Ele criou todas as coisas, mas Ele não importa muito, Ele deixou isso por conta própria. Então, por isso que a razão e a ciência é que, na verdade, tem as respostas. Então, ele era deísta, como muitos. E ele disse que, em menos de 100 anos, então, digamos, 1878, né, se formos usar o ano da sua morte, ele diz que em menos de 100 anos a Bíblia seria um livro totalmente esquecido. Ainda bem que ele morreu e ficou bem enterrado, porque depois da morte dele, a casa onde ele morou, onde ele viveu, se tornou uma sociedade bíblica, uma casa publicadora de Bíblias. Parece até ironia do destino. A presença de Deus sempre foi desfrutada pelos seus servos através da fé. Nós nos relacionamos com Deus pela fé. Gênesis 17:1, sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Como andar na presença de Deus se Deus não está presente, se Deus não se manifesta, se Deus não se revela? O próprio Deus disse a Abraão: anda na minha presença. Salmo 16:11, tu me mostrarás o caminho da vida e me darás alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. É uma versão muito bonita, o desejo de experimentar a presença de Deus constantemente. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Salmo 100, verso 2, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cânticos. Como a Bíblia nos exorta a desfrutar da presença de Deus, nos apresentar diante dele, com alegria, com cânticos, com regozijo, se a presença dele não pode ser percebida ou se ela nem existe, não é real. Então, isso é um absurdo. O aplicativo, ou aquele princípio que funciona na nossa vida, quando cremos na revelação de Deus como tal, em relação a Jeová Shammah, é que isso produz certeza da presença de Deus na vida e na experiência da pessoa. Quem conhece, quem experimenta e quem crê em Deus como Jeová Shammah, o Deus que está sempre presente, o Deus que está ali, isso produz no coração da pessoa, na vida da pessoa, a certeza que a presença de Deus é real. E outro efeito desse princípio é que produz descanso espiritual para a pessoa. Sem a pessoa cultivar essa fé na presença de Deus, a sua alma, o seu espírito, não descansa, ele não desfruta de descanso espiritual. E a vida, em vez de ser uma vida espiritual, se torna apenas uma vida religiosa, consequentemente muito cansativa, muito enfadonha, só obrigações e nada de deleite, nada de prazer, nada de alegria. Quando Moisés estava guiando o povo de Israel, o povo de Deus, do Egito para a terra prometida, e em certo momento ele se sentiu muito cansado, muito esgotado, muito estressado com a condição que o povo respondia à palavra de Deus, à revelação de Deus e à sua liderança. E ele então chegou para Deus e orou sinceramente para que Deus o ajudasse naquela tarefa. Está registrado em Êxodo 33, 14 a 16, da nova versão transformadora. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso.
Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Então Deus prometeu: eu vou pessoalmente com vocês e vou dar descanso. E Moisés falou: isso é bom, porque se o Senhor não for pessoalmente, por favor, não nos conduza, não nos diga para prosseguirmos para a promessa. Na versão corrigida fala: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui, subir daqui. Como, pois, se saber agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então, o que distingue o povo de Deus de qualquer outro povo é a presença de Deus. Jeová Chamá. Né? Se essa presença não existir nas nossas vidas, nós somos exatamente como todos os demais. Mas graças a Deus que Ele está sempre conosco. A história do Êxodo encerra com a promessa da presença real de Deus ao lado dos seus fiéis. Lá no capítulo 40 de Êxodo 38, né, diz o seguinte: durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Durante 40 anos, a presença de Deus era visível através da nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite, andando na presença do povo, como Deus havia prometido a Israel. Então, toda a jornada do Êxodo, por 40 anos, a presença de Deus, né, Jeová Chamá, estava ali como prometido. O Evangelho de Mateus encerra-se com a vocação missionária, que nós chamamos de grande comissão, né, acompanhada pela promessa da presença real de Jesus. Foi o texto que nós lemos, né, para basear o estudo. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus diz: vocês vão pregar, fazer discípulos em todas as nações, até quando eu voltar, e em todo o tempo eu estarei com vocês. Então Jeová Chamá, né, Deus presente, sempre esteve, né, através do Espírito Santo, após Jesus voltar para o céu. A visão da história da igreja e do mundo até a consumação final também se fecha, se encerra com a promessa da volta de Cristo. Ele foi, está lá, o Espírito Santo está aqui, o substituindo, e ele prometeu que voltaria para que essa presença fosse sempre permanente. Apocalipse 22, 20. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. João encerrou o Apocalipse, né, com uma palavra de Jesus, mandando ele afirmar que ele não demoraria muito, ele voltaria para estar conosco. A profecia de Ezequiel, cheia de preceitos e promessas, contendo a chave da história de Israel como nação, né, apontando para a santificação total do povo de Deus, também, ao fechar esse livro profético,
né, ele faz com essa promessa que revelou esse nome para nós, né? Aquele Deus maravilhoso, né, deu a Ezequiel aquela visão, né? Interessante a percepção que o livro de Isaías é uma síntese da Bíblia como um todo, Velho e Novo Testamento, 39 capítulos contando a história de Israel e os últimos 27 capítulos contando a restauração de Israel. O livro do profeta Ezequiel é inteiramente para revelar a nação de Israel, o propósito eterno de Deus para essa nação, como o profeta Daniel é a revelação do que vai acontecer com as nações até o final dos tempos. Então, se falando do relacionamento de Deus com Israel, o livro de Ezequiel fechou com esse verso. A distância ao redor de toda a cidade, né, será de 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será Jeová Chamá. O Senhor está ali. 48, 35 de Ezequiel. Situações da vida onde se pode perceber a presença de Deus. Primeiro, nas peregrinações da vida. A vida cristã é uma caminhada, é uma peregrinação rumo a uma promessa, rumo a um destino espiritual que Deus programou para nós. E isso foi figuradamente vivido pelos patriarcas e pelo povo de Deus. Gênesis 28, 15, né? Eis que estou contigo. O dia que Jacó saiu de casa para ir para Harã, em busca de se casar e constituir uma família, para dar continuidade às promessas da aliança, né, ele teve aquele sonho, onde ele viu uma escada que ligava da terra ao céu, e ele dormiu com uma pedra como travesseiro. Né? Naquela primeira noite fora de casa, naquele sonho, Deus disse para ele: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Ele estava saindo de casa e Deus falou: você vai fazer o que tem de fazer lá e eu te trago de volta. Isso é promessa da presença de Deus. E veja bem, no capítulo 31, 3, ele já era um homem adulto, maduro, já tinha, né, 11 filhos e uma filha, então a promessa tinha andado bem. Olha o que Deus disse para ele, 31, 3 de Gênesis. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Um rapaz solteiro, viajando, Deus prometeu: eu vou estar com você, e no tempo certo eu te trago de volta. E agora, Deus falou: agora chegou a hora de você ir. Volte, porque eu serei contigo. Então, a doutrina, o ensinamento bíblico de desfrutarmos da presença de Deus, né, sempre foi muito real para o povo de Deus. Jacó, na sua peregrinação, experimentou isso. 2, é também uma confirmação do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Em Êxodo, no capítulo 20, verso 1 e 2, quando Deus deu os mandamentos para Moisés, né, ele disse: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e eu te tirei da escravidão. Né? Então Deus não só nos salva, nos liberta, como Ele confirma que é o nosso Deus e é Senhor das nossas vidas. Jeová Chamá é o Deus presente nas nossas vidas. Isaías 41, 8 a 10, também é uma confirmação do senhorio de Deus, né, para Israel, e, consequentemente, como igreja, nós somos o novo Israel de Deus. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse:
Tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha aí a grande promessa do senhorio de Deus, confirmado na vida de Israel, por consequência, é promessa de Deus para nós como igreja, confirmado por Jesus, que estaria conosco até os fins dos tempos. Um terceiro tema é que essa presença de Deus, como Jeová chamar nas nossas vidas, produz o descanso necessário. Nós precisamos descansar, né? E isso é proporcionado a nós pela presença de Deus. Êxodo 33:14, naquela revelação da resposta da oração de Moisés, né? Disse, pois, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Né? Deus vai andar com Moisés para ele descansar enquanto faz o trabalho. Deus está conosco para nos fazer descansar, né, na sua presença. Isaías 32, 17 a 19, o efeito da justiça será paz. Isso aqui está falando do milênio também, que é promessa muito abrangente. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Veja bem, por mais que o caos se estabeleça, Deus disse, eu estarei com vocês e vocês viverão em paz, seguros, porque eu cuido de vocês. No Novo Testamento, essa presença é mais plena ainda, né? Porque se Deus habitava em meio ao seu povo na antiga aliança, na nova aliança ele habita em nós através do Espírito Santo. Em vez de termos um templo num lugar onde as pessoas vão para adorar, na nova aliança nós somos o templo. Então o conceito de presença de Deus na nova aliança é muito mais plena para nós, né? Por exemplo, número 1 aí, o Emanuel, a revelação dada pelo anjo, e isso foi profético por Isaías, e depois confirmado para José e Maria, indica isso, né? Deus tem prometido estar conosco, né? Ele está sempre perto para prestar, né, a sua ajuda. Mateus 1, 23, né? O anjo disse, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco, né? Deus conosco é o mesmo que Deus presente, é o mesmo que Jeová chamar. Lucas 1,31, se referindo à mesma profecia, eis que conceberás, né, aqui o anjo falando para Maria, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus é nome e Emanuel é um título, Deus conosco. Uma segunda presença maravilhosa revelada no Novo Testamento, né, é o convite de Jesus, estendido a todos. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo e fardo aqui indicam responsabilidades. Quem segue a Jesus tem responsabilidades, mas são responsabilidades suaves, leves, por causa da presença dele, né? Vocês encontrarão descanso indo até Cristo, indo até ele, nós encontramos descanso. Também a comunidade cristã, a família da fé, né, a igreja como representação, como
representatividade local, né, também indica a presença de Deus conosco. Mateus 18, 20, Jesus ensinando, ele disse ali para os 12, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, uma comunidade de 3 pessoas reunidas em nome de Jesus é suficiente para a presença dele se fazer notória, né? Para ser perceptível a presença dele. Por isso que nós usamos orar em duplas ou em trios, porque a comunidade de fé, a sua ação tem muito efeito, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome de Jesus, ali ele se faria presente, ele estaria no meio deles. Mateus 18, 20. Também, não há companhia melhor do que a que Jesus oferece. E em muitas situações, ou quaisquer situações, não há melhor companhia. Em Lucas 23, 43, né, um daqueles condenados à execução capital, né, pena de morte, que foram crucificados juntamente com Jesus, um deles pediu misericórdia, que Jesus lembrasse dele quando estivesse no seu reino, e Jesus, né, disse, né, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Imagina que convite, imagina que companhia prometida para aquela pessoa. Hoje mesmo ele estaria já no paraíso, né? João 17, 24 também é uma promessa de companhia, de presença mais do que aceitável, né? Jesus orou ao Pai, dizendo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Jesus pediu ao Pai que nos desse o privilégio de estar com Ele onde Ele estiver, para vermos e participarmos da sua glória que Ele tem desde a eternidade. Eu quero isso para a minha vida e quero isso para a sua vida também. Também há uma presença contínua prometida, né, por Jesus. João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jeová chamar em todo tempo e em todo lugar, né? Eu vou e vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, desfrutando dessa presença de Deus como Jeová chamar. No arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,17 afirma, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Presença contínua, né, após o arrebatamento, né, desfrutando da plenitude da presença de Cristo como Jeová chamar. O conflito, aquele fator de frustração que acontece na vida da pessoa, quando ela conhece Deus como Jeová chamar, ela sabe que essa verdade é real, ela sabe que Deus quer ter esse tipo de comunhão e relacionamento, mas ela não consegue vivenciar isso, não consegue experimentar isso. Isso produz, né, um fator de frustração interna no espírito, na alma da pessoa, e como resultado vem a solidão. Solidão, também distanciamento de Deus e insegurança. Porque se ela não pode crer e experimentar a presença de Deus, sem a presença de Deus, a pessoa é muito solitária. Ela pode estar em meio a muitas pessoas, a multidões, mas interiormente ela é solitária. E também ela vai estar constantemente experimentando
um distanciamento de Deus, porque ela não crê na presença de Deus perto. Então, para ela, Deus está sempre longe. Não que Deus esteja, mas é a sensação que ela tem, porque é o que ela acredita. E também, lógico, se Deus não está presente, se Deus nunca está por perto, ela estará sempre insegura. Observar as dificuldades da vida, sem considerar a capacidade de superá-las com a presença de Deus, pode produzir, e é claro que produz, retrocesso e queda de comunhão. Por mais que a pessoa queira melhorar sua vida devocional e cultivar uma comunhão com Deus, mas isso está sempre quebrando, isso está sempre, parece aquela paisagem cheia de névoa, que você sabe que tem alguma coisa ali, mas você não sabe a que distância está, e se você consegue chegar naquilo, vai estar sempre distante, porque a pessoa, embora ele queira e ele trabalhe para experimentar a presença de Deus, ele sabe que ele jamais vai superar os obstáculos, os problemas e as dificuldades da vida, porque Deus, na concepção dele, não está presente. Então, ele vai estar constantemente caminhando para trás, regredindo, ao invés de caminhar para frente, e a comunhão dele está sempre interrompida e quebrada. Um dos grandes e bons exemplos que facilita a gente compreender isso é a vida e o ministério do profeta Jonas. O profeta Jonas recebeu uma grande missão. Ele era um servo de Deus, um homem de Deus, tinha capacidade de intimidade, de ouvir Deus, tanto é que ele ouviu. Ele ouviu e recebeu de Deus uma grande missão para falar à grande cidade de Nínive sobre o seu pecado e que, se eles não se arrependessem, o juízo de Deus seria iminente. E lá no capítulo 1, 1 e 2 do livro de Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Negando, digamos assim, a onisciência de Deus. Deus é onisciente, Deus sabe tudo, além de ser também onipresente e onipotente, todo-poderoso. Jonas agiu como se ele negasse essa verdade, essa realidade de Deus, e ele resolveu e tentou fugir de Deus. Deus deu uma ordem, Deus deu uma missão, e ele foi para o lado oposto ao que Deus havia lhe dito. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se você tem uma noção mais aguçada de geografia, Jonas morava no interior de Israel e Deus mandou que ele fosse para o lado oriental, para a cidade de Nínive. E o que ele fez? Ele foi para o outro lado, ele foi para o lado do mar Mediterrâneo. Se você pegar um mapa, você olha um mapa de Israel hoje, e ele foi, naquela época era uma cidade não tão grande como é hoje, para a cidade de Jope, que hoje se chama Tel Aviv, é a capital de Israel, até é chamado Jaffa Tel Aviv, elas se uniram, duas cidades, e ele foi para lá e achou um navio zarpando para a Espanha. É só atravessar o mar para o outro lado. E, claro, um trajeto longo, E ele não teve outra dúvida. Já estava fugindo e ele embarcou. Fugiu para Tarsis. Ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para fugir, para longe da presença do Senhor. Olha, um profeta, um homem de Deus, que conhece Deus,
como onisciente, onipresente, onipotente, entra num barco para fugir da presença de Deus. Gente, ele acabou confirmando a doutrina, né, da presença de Deus. E depois de Jonas tomar essa decisão, se você olhar, a vida dele só foi para baixo, né? Ele morava lá no interior de Israel. No verso 3 fala que ele desceu para Jope, né, para o nível do mar. Chegou lá, o verso 5 fala que ele, né, comprou a passagem, embarcou, e depois de embarcar, desceu ainda mais para o porão do navio. E à medida que o navio começou a navegar e Deus reagiu à fuga dele e fez o mar agitar, e todo mundo preocupado, orando e rezando e fazendo qualquer coisa para ver se alguém salvava eles, Jonas estava lá no porão, no mais baixo, né, no nível mais baixo do navio, dormindo o chamado sono da negligência. E não só aí, no verso 15, fala que ele, né, quando acordaram ele, e falou, você tem que orar também, você tem que rezar também. E aí Jonas falou para eles, olha, tudo que está acontecendo com vocês é por minha causa. Como assim? Todo mundo ficou espantado. O mar fica agitado, mas nunca vimos desse jeito. Está todo mundo correndo o risco de morrer. E aparece esse passageiro aqui do navio, dizendo que ele é a causa do problema. E Jonas explicou, olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, que fez o céu e a terra. E ele me deu uma ordem, e eu estou fugindo. Eles acreditando ou não, falou, cara, esse é muito louco, mas a única explicação mais razoável que nós temos agora é essa. Se esse cara é servo, profeta do Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, e esse Deus dá uma ordem para ele, e o cara desobedece, tá, isso confirma o que estamos passando. E eles meio na dúvida, porque eles não queriam correr o risco de um assassinato, né? Um homicídio, porque Jonas falou, se vocês me pegarem e me jogar no mar, o problema está resolvido, vocês vão ficar em paz. Ninguém queria acreditar na coisa de Deus, ninguém sem consciência vai querer jogar uma pessoa no mar furioso. E quando eles viram que não tinha expectativa nenhuma de melhorar, e que o jeito que o mar estava reagindo parecia realmente que o que Jonas falava tinha sentido, eles pegaram Jonas e jogaram no mar. Ele já tinha estado muito embaixo, agora foi para mais baixo ainda, desceu mais ainda. E assim que ele foi jogado no mar, o mar se acalmou. Aí que o pessoal, então, aí o pessoal se converteu mesmo. Falou, tudo que o camarada tinha dito é verdade, e o Deus dele realmente é quem ele está dizendo que é. E o que aconteceu? Desceu da cidade dele, né, para Jope, na beira-mar, desceu para o porão do navio, desceu para o mar, e uma baleia engoliu, um peixe grande engoliu, e levou ele para mais baixo ainda. Veja bem, depois que ele tomou a decisão de fugir da presença de Deus, ele só foi para baixo. Essa é a consequência do servo de Deus que conhece a Deus e ao invés de crescer e subir na intimidade com Deus, toma decisões ingênuas, absurdas, e a sua vida vai de mal a pior, vai cada vez mais para baixo. Embora mesmo nessas condições todas, Deus não abandonou Jonas, nem quando ele estava no ventre do peixe. Deus ainda continuou presente, continuou agindo na vida dele, até que ele resolveu tomar atitude. O Salmo 139 ensina o que Jonas aprendeu por experiência dolorosa. Salmo 139, 7 a 12, o salmista escreveu: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz
ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Ou seja, não tem como, não tem onde e não tem jeito de fugir de Deus, da presença de Deus. É um dos ensinamentos preciosos, né, na teologia dos Salmos, né, aqui no 139. Não há como escapar de Deus, não há como fugir da presença de Deus. Por isso que se a gente ora fervorosamente, intencionalmente, a gente intercede, né, diante de Deus, diante do trono de Deus, para Deus salvar alguém, para Deus proteger alguém, para Deus ministrar na vida de alguém, por mais que essa pessoa afunde, por mais que ela fuja, por mais que ela vá para os lugares mais sombrios dessa vida, ou até de outra vida, até ali a graça, a bênção e a presença de Deus é capaz de alcançar aquela pessoa. Então, não desista se você tem orado, tem intercedido por salvação de vidas, por transformação de pessoa, para Deus proteger, né, as pessoas. Deus sempre é presente em todo e qualquer lugar, e Ele pode ouvir oração em qualquer lugar. Amém? Creia em Jeová Chamá, creia em Jesus como Jeová Chamá, o Deus sempre presente, o Deus que está aqui. Eu quero fazer uma aplicaçãozinha simples, mas que você pense nisso e que você medite nisso. Primeiro, como você tem experimentado, vivenciado a presença de Deus diariamente? Estou dizendo basicamente, que nota você dá para a sua comunhão diária com Deus? Como você tem experimentado, percebido e desfrutado a presença de Deus diariamente, todos os dias? Não é só domingo, só dia de live, não é só quando você ia no culto presencial, né, ou quando ia numa vigília. Como você tem, né, vivenciado a presença de Deus diariamente? Segundo, você tem cultivado uma vida devocional constante e permanente? Porque se você sabe que Deus está presente, que Deus é presente, que Deus está sempre ali, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através da sua palavra, você nunca estará distante de Deus. Então, todo momento, você pode estar orando, você pode estar meditando na palavra, recitando a palavra. Você tem cultivado uma vida devocional constante e permanente? Você tem cultivado essa presença de Deus que você crê? Terceiro, em alguma área de sua vida, você tem fugido de Deus? É fácil falar de Jonas, é fácil se divertir às custas daquele homem que fugiu de Deus. Mas em alguma área da sua vida, você tem evitado que Deus atue, que Deus trabalhe, que Deus te revele alguma coisa, que Deus te cobre alguma coisa? Você tem evitado a presença de Deus em alguma área da sua vida? Não deixe isso acontecer. É preferível você abrir mão, renunciar ao seu egoísmo, renunciar à sua opinião, confessar, admitir o erro, admitir o pecado, admitir que você falhou, confessar isso a Deus. Se precisar de ajuda, pedir ajuda a quem pode ajudar, né, uma pessoa mais madura espiritualmente, ao seu pastor, ao seu líder de célula, ao seu discipulador, a um conselheiro, né? Abra mão de ficar escondendo coisas erradas, né? E isso vai tirar a presença de Deus de algumas áreas da sua vida, né? E esses escuros da vida faz mal só a nós mesmos, né? Então, não deixe isso acontecer em área alguma da sua vida. Não tente deixar Deus de longe. Isso não existe, isso não pode acontecer. E, para fechar, o quarto, o que diz o Salmo 16:11, e eu falei isso anteriormente, vou repetir agora. O que diz o Salmo 16:11 é real para você? Tem sido real para você? Eu vou ler aqui na versão corrigida. Tu me farás ver os caminhos da vida,
na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Isso tem sido verdade para você? Deus tem te feito ver os caminhos da vida, e na presença dEle, você tem tido plenitude de alegria, alegria plena, alegria completa. E à direita de Deus, ao lado de Deus, você tem experimentado delícias perpetuamente? Ou as bênçãos, a graça, o favor de Deus tem sido alguma coisa esporádica, de vez em quando, de vez em quando tem um culto poderoso, avivado, alguma reunião de oração, ali eu desfruto de alguma coisa, mas isso não é normal, não é permanente. Davi disse, no Salmo, tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, alegria completa. Na tua destra há delícias perpetuamente. Isso é real para você? Se não é, faça. Creia em Deus como Jeová Shammah, o Deus presente, o Deus que está ali, o Deus sempre real, na nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por ter se revelado através de Jesus como Jeová Shammah, o Deus presente, o Deus que estaria conosco, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus que vai nos buscar para estar com Ele por toda a eternidade, para revelar a sua glória e a sua graça. O Jesus que quer nos dar alegria completa, alegria plena, vida e vida com abundância. Eu oro, Senhor, para que os teus filhos que estão ouvindo a tua palavra ministrada nessa noite sobre a revelação de Deus como Jeová Shammah, experimentem de fato e de verdade a gloriosa manifestação da presença de Deus através de Jesus, através da Bíblia Sagrada, através da tua palavra revelada aos corações. Oramos para que o teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, traga uma revelação nova e plena, para que essas pessoas desfrutem disso pela fé. Não é por sentimento, não é por razão, não é na cabeça, é no coração, é no Espírito. É ali que o Senhor habita. E o Senhor habita permanentemente. Desde que o Espírito Santo veio para a igreja no dia de Pentecostes, Ele habita em cada um dos seus filhos, o tempo todo, todos os momentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 e 31 dias por mês, 365 por ano, todos os dias o Senhor está ali. Jeová Shammah é real na nossa experiência. E nós queremos cultivar essa alegria, cultivar essa comunhão, cultivar esse descanso que essa presença maravilhosa traz para nós. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ungir. Você que está em casa pode pegar o seu azeite separado, consagrado para unção, e ungir os seus familiares, as pessoas que estão participando com vocês, Em nome de Jesus, nós ungimos e abençoamos para que haja a bênção de cura, de saúde, a prosperidade no trabalho, nas atividades, que produz a nossa renda, produz a nossa receita, de onde Deus nos dá o pão de cada dia. Se as suas mãos forem abençoadas, no sentido de que tudo o que você faz tem a presença e a bênção de Deus, será maravilhoso. Pai Santo, nós ungimos e abençoamos cada um dos teus filhos e tomamos posse da bênção de conhecermos a Ti como um Deus sempre presente, um Deus onipresente, um Deus que está em todo lugar e nas nossas vidas como um todo, porque o Senhor habita em nós. Agradecemos a provisão de saúde, a provisão de cura, mesmo numa época de pandemia, de isolamento social, para se evitar toda e qualquer possibilidade de contaminação. O Senhor tem abençoado o teu povo, o Senhor tem protegido, e mesmo aqueles que acabaram sendo contaminados, o Senhor tem provido saúde e cura, o Senhor tem restaurado a vida
de muitos dos teus servos, e nós como igreja agradecemos a tua presença nas nossas vidas. Abençoamos o trabalho e as atividades de cada um dos teus servos, do povo do Senhor, todos os dias, até que o Senhor volte para nos buscar. Estaremos aqui firmados, crendo nessas tuas promessas e pela fé desfrutando do Senhor como Jeová Chamá, o Deus que está ali, o Deus que está aqui presente nas nossas vidas. Pai, muito obrigado, que o amor do Senhor, a graça de Jesus Cristo e essas permanentes comunhão do Espírito Santo, comunhão e revelação da graça do Senhor, seja com os teus filhos, com os servos de Deus, agora e para sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma resto de semana abençoado e muito feliz com a presença de Deus, em nome de Jesus.